Olá, eu daqui, você daí, eu da minha casa, você da sua casa. Esse é o programa Megafone, onde o povo tem voz, trazendo sempre um debate, sempre uma entrevista com assuntos relevantes para a comunidade, para a sociedade. Você que nos assiste, você pode participar aqui do nosso chat, mandando sua pergunta, fazendo o seu comentário. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você perder o nosso programa, se você não conseguir assistir agora, você pode assistir esse programa a qualquer momento, em qualquer lugar, no YouTube, no Facebook e também no site da Rádio Cantareira, radiocantareira.org e em FM 87,5 em nossos podcasts. No programa de hoje, vamos falar sobre luta popular, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre cultura, sobre literatura, e hoje o meu convidado aqui é o professor Betinho. Professor Betinho, muito obrigado por ter aceito o convite, o meu convite de participar aqui do Megafone. É um prazer tê-lo. Já agradeço pela disponibilidade para a gente conversar, para a gente bater um papo aqui no Megafone. Muito obrigado pela oportunidade, Galdino. Agradeço demais aí o espaço que me está sendo dado para a gente conversar, bater um papo, falar um pouquinho de cultura, educação, militância política e para falar um pouquinho também, né, do que está acontecendo aí no nosso país nesse momento. Maravilha. Professor Betinho, antes de eu começar a falar a entrevista, a fazer a entrevista com o professor Betinho, dizer como é que eu conheci o professor Betinho. Eu estava indo no metrô, na linha azul, indo sentido centro, e eu vejo o professor Betinho, que eu não conhecia até então, conversando com um companheiro, com um colega, falando sobre poesia, sobre sarau, e eu dei uma orelhada e ouvi esse papo, e me aproximei e falei, olha, vocês fazem sarau na escola, como é que é isso? Dá para fazer também? Como é que faz? E aí a gente trocou contatos e fez essa relação, e eu acabo conhecendo o professor Betinho mais, estreitando os laços e sabendo um pouco mais da luta e do trabalho literário que ele desenvolve nas escolas e nas comunidades. Então, foi assim que a gente se conheceu e foi inusitado e maravilhoso conhecer o professor Betinho e saber de sua luta. Professor Betinho, me fale uma coisa, como é que é a força da luta das periferias na cidade de São Paulo? A periferia, ela está organizada, ela tem consciência da força que ela tem frente aos problemas que são enfrentados nessa pandemia. A periferia está organizada, ela está organizada e ela tem consciência dessa força que ela tem frente aos problemas que ela enfrenta? Bom, primeiramente, dizer que a história foi essa mesma, né? O Galdino é daqueles que gosta de ouvir a conversa dos outros. E isso é muito bom, porque a conversa alheia, às vezes, são os motes para os nossos textos, para as nossas produções, para as nossas reflexões e para os encontros, né, Galdino? Porque desse momento em diante, com a troca dos nossos contatos, você já abriu espaço para que eu participasse lá no seu sarau central. Você já chegou no sarau que eu organizo aqui, o Sarau Poesia de Porão, e agora nós estamos aqui junto na Rádio Cantareira. Então, de suma importância. Vale lembrar também que esse dia a gente estava indo justamente para uma manifestação de professores, né? E foi esse encontro. Com relação à pergunta que você fez da organização das periferias, eu julgo que essa resposta ela é sim e não, né? A gente tem as organizações periféricas que estão atuantes, que estão aí agindo nesse momento de forma exemplar. Se eu pegar, por exemplo, a favela do Paraisópolis e falar o trabalho que tem sido feito lá, né? Eu não tenho ligação com esse trabalho, mas eu admiro porque o trabalho que tem sido feito na favela do Paraisópolis com relação à pandemia da Covid-19 é exemplar. Deveria servir de modelo para as secretarias municipais de saúde de município, estado
e principalmente para quem não tem feito nada no sentido de coibir, de preservar vidas, que é o nosso Ministério da Saúde nesse momento, né? Então, lá, eles trabalharam com relação à questão da quarentena, a garantir acesso a enfermeiro, a materiais de proteção individual, né? Há uma rede de solidariedade relacionada às cestas básicas e outros produtos que as pessoas lá precisam, que se você pegar os números da favela do Paraisópolis e comparar com os números gerais aí, você vai ver o resultado desse trabalho, né? Mas, infelizmente, isso não acontece em todos os lugares, né? Eu moro aqui em Diadema agora, trabalho numa escola no Eldorado, aqui em Diadema, e todos os meses há uma entrega de cestas básicas nas escolas, né? E que o diretor ele necessita de alguns professores que vão ajudar, né? Como voluntários. E eu me coloquei à disposição no mês anterior e no outro mês também. E aí a gente sai de casa e vai até o Eldorado, e aí você começa a observar o que está acontecendo pelo caminho. Para muitos é vida normal. Isso não é de agora, isso já vem de momentos anteriores. Então, aí a gente tem envolvido a falta de condições para se fazer a quarentena, a falta da palavra forte das lideranças políticas, né, os exemplos, né, as condições efetivas e práticas para as pessoas cumprirem a quarentena, porque aí a gente está falando de pessoas que muitas vezes são as mais vulneráveis, que têm que sair de casa para trabalhar, para garantir o sustento, né? E aí eu acho que funciona da seguinte maneira, né, Galdino? A pessoa põe o pezinho para fora, daqui a pouco está colocando o segundo pezinho, aí coloca o corpo inteiro e depois acha que é vida normal, acha que pode ir para o boteco, para o pancadão, para o samba. Infelizmente. Então, a gente tem esses dois lados. E há movimentos populares aí maravilhosos, fazendo trabalhos, que são trabalhos de formação política, de atendimento, de solidariedade, de atendimento da população mais carente, mais necessitada nesse momento. Eu posso citar aqui, ontem mesmo, estive no Centro Popular de Defesa dos Direitos Humanos, Frei Tito de Alencar, que é aqui no Jardim Miriam, e esse equipamento tem um trabalho maravilhoso. Ele tem um CCA, tem um trabalho com MOVA. Ontem estavam jovens lá que querem utilizar o espaço agora para fazer um cursinho popular, que é o cursinho Construção. Então estavam lá negociando, dialogando com a Zulmira Fonseca, que é a presidente atual do Frei Tito, né, para utilizar o espaço quando ele for liberado. E ontem foi dia de entrega de alimentos orgânicos, né? A gente tem um grupo de orgânicos, de alimentos orgânicos, que vem lá do assentamento do MST Dom Tomás Balduino, de Franco da Rocha. Então, a gente trabalha na ponta como consumidor, mas a gente ajuda esse povo lá, porque eles precisam de consumidores, do alimento orgânico saudável, a preço popular, e tinham diversas famílias buscando seus kits de alimentos que nós conseguimos garantir com ações solidárias que foram capitaneadas pelo Frei Tito. Então, as coisas estão acontecendo também. Professor Betinho, o senhor citou aí uma fala, e o senhor citou MST, né? Vale salientar, né, que nessa pandemia tem-se aí ações do MST de doação de alimentos em todo o país, e que muitas vezes a grande mídia, né, e aí como um colega, um poeta também, um jornalista chamado Robson Lucchesi, não é a grande mídia, é a mídia grande, porque ela não tem grandeza, né? A grandeza em si, ela tem estrutura, mas não tem grandeza. Então, a mídia grande não noticia isso, né? Só noticia de forma errada, dizendo que o MST invadiu, né? Quando, na verdade, ele ocupou um território, um latifúndio que estava sem serventia social, como diz na Constituição. E aí, bacana ouvir você falar a respeito dessas doações e que o MST estava aí envolvido, porque quando é notícia ruim a gente vê muito, mas quando as ações são positivas, a gente não vê essas ações, né?
Então, o senhor citou alguns exemplos, como, por exemplo, o Paraisópolis ou Heliópolis, eu não me engano, não estou enganado, foi Heliópolis, né? É Paraisópolis, né? É onde houve Paraisópolis. a morte dos jovens lá no Certo, Pancadão. Pancadão. Agora, me fale uma coisa, com relação à educação, você falou do colégio e falando de educação, por que o Carnaval pode ser adiado? Por que o Réveillon pode ser adiado? E por que querem que os alunos e os professores se exponham e volte a rede escolar volte? Que interesses são esses que a gente não entende? E o senhor, como professor, pode nos esclarecer um pouquinho acerca disso? Posso. Só retomando um pouquinho o que você disse antes, né? É engraçado como a grande mídia, ou a mídia grande, muito bem colocado pelo poeta, ela noticia ações de solidariedade de grandes empresas, né? Ah, as grandes empresas doaram isso, doaram aquilo e tal. E essas organizações sociais que têm doado toneladas de alimentos não aparecem, né? Fogem da alçada deles noticiar essas ações solidárias gigantescas que estão sendo feitas, como, por exemplo, a de doação de alimentos pelo MST. Mas é interessante que essa é uma questão que está pegando fogo, né? Essa questão do retorno, do possível retorno. E, de novo, a gente tem que falar de interesses, de grandes interesses, que não são os interesses pela vida, né, Galdino? Infelizmente. Porque a gente sabe que não há condição, nesse momento, da gente retornar com as aulas presenciais. A gente deveria estar discutindo, de uma forma decente, um protocolo de retorno, porque é necessário que se discuta um protocolo de retorno, porque em algum momento a gente vai retornar, e as nossas escolas públicas, elas estão, muitas delas, sucateadas há muito tempo, não é de agora. Então, sim, precisaria se estar falando de reformas estruturais, de aquisição de materiais, de contratação de pessoal, porque não há protocolo nenhum de retorno sem envolver pessoas, sem envolver gente, né? A gente tem que pensar que as escolas têm, hoje, um quadro relacionado à limpeza deficitário. O início desse ano foi muito duro para as escolas municipais. A gente tinha um quadro de limpeza, e a limpeza é terceirizada, nós não defendemos isso. Mas a realidade posta é essa. Tínhamos na nossa escola, na MF Deputado João Sussumirata, 10 funcionários para trabalhar com a limpeza. Hoje nós temos 3. Então, você imagine que você retornar a uma escola que tem 1.200 alunos, 15 salas, fora a sala de professor, secretaria, sala de coordenação, outros espaços, né? Em que você tem 3 pessoas para atender 3 turnos que a escola trabalha, né? Numa relação em que você precisa trabalhar essa questão da higienização dos espaços o tempo todo, né? Você precisa ter inspetor de alunos, que vai recepcionar os alunos, fazer medição de temperatura, espaços para onde os alunos que estiverem ali sintomáticos vão ser enviados. O que a gente vai fazer com isso? A gente precisa treinar esse pessoal, a gente precisa que a prefeitura contrate pessoas, que faça a formação dessas pessoas. E o que a gente tem visto é que interesses que não são interesses educacionais, são interesses financeiros de escolas particulares, que têm pressionado as secretarias de educação, tanto do município quanto do estado, para o retorno, porque eles estão perdendo o mercado, a mercadoria deles. E aí cabe a gente discutir, educação é mercadoria? Né? Poderíamos estar debatendo também agora, Galdino, a questão pedagógica, porque, de fato, a gente tem uma dificuldade enorme de atingir os nossos alunos com essas aulas EAD. A pandemia colocou uma lupa nas diferenças sociais que a gente tem, a ponto de mostrar que os nossos alunos não conseguem acessar a internet, acessar uma plataforma de ensino online, né? Então a gente poderia estar recentemente discutindo isso. Professor, eu ia tocar nesse assunto, né? E aí, abrindo um parênteses, dizer que
Também eu tenho amigos, colegas, professores que estão sofrendo muito, porque eles não tiveram, não foi dada a ele a internet, dependendo onde o professor mora. Eu tenho um professor no Jardim Ângela, amigos no Jardim Ângela, por exemplo, que a internet não é de qualidade lá, ela não chega. Aí o professor tem que se virar com o seu próprio celular, com o seu próprio computador, com as mais diversas situações, porque ele não é obrigado a ter um ambiente com um som vedado, numa sala vedada, onde o ambulante não entre com a sua perua do peixe, a perua do gás e do ovo, e aí você tem ele utilizando os instrumentos, o computador, a internet, a sua própria casa, o trabalho, invadindo a sua própria casa. Claro que sabemos que é uma situação atípica, mas a condição do professor também. Então, são duas condições que precisam ser muito observadas, né? Os alunos que já têm uma dificuldade de assimilar o conhecimento, porque a nossa educação ela já é uma educação deficitária, e aí, quando você passa para o ambiente remoto, isso fica difícil ainda, e aí você tem os agravantes, que é o acesso a internet e a possuir realmente um computador, um celular que minimamente ele consiga acessar a internet, né? Não é só o serviço de internet, é também o equipamento. E aí sofre o professor e sofre os alunos nesse contexto, né, professor? Exatamente, então, você chegou num ponto essencial da discussão, né? Se os professores também têm essas dificuldades, imagina os alunos, né? Então, a gente tem isso é aumentado, porque, de fato, uma coisa é você ter um acesso na escola, por exemplo, nos computadores que estão ali disponíveis para os professores para fazer as atividades ali. Outra coisa é você estar em casa e se deparar com uma realidade que você não tem um computador, uma internet estável na sua casa. Então, o desespero que isso gera, a angústia que isso gera no professor, e a gente tem acompanhado isso, professores que não conseguem lidar com a plataforma eletrônica que a gente está trabalhando, que é o Google Classroom, é o Google Sala de Aula, e que foram jogados nessa plataforma, né, sem nenhum tipo de formação, sem nenhum tipo de preparação, sem o equipamento necessário, porque uma coisa também é você acessar com um computador, um notebook, um desktop decente, com a internet estável, outra é você acessar do seu celular, né? E aí você transfere isso para os alunos. Você imagina, a gente tem uma ideia errônea de que os alunos, eles todos têm uma situação de internet, de tudo. Eles não têm, Galdino, eles acessam mal redes sociais básicas, porque nos planos oferecidos aí pelas operadoras, eles dão isso meio que de bandeja, de lambuja. Então, um WhatsApp, um Facebook. Mas para você acessar uma plataforma de ensino, baixar um vídeo, baixar um texto mais longo, né, um PDF, você depois enviar isso de volta, é uma outra história, anexar um documento. Então, a gente deveria estar discutindo isso nesse momento, né? Há uma discussão de 2, 3 semanas para cá, muito forte nas redes, né? O secretário municipal de educação tem participado aí de conversas, lives, com as delegacias de ensino, inclusive a nossa é amanhã, né? Amanhã, às 14h30, a Adrê, da escola da qual eu faço parte, a Adrê Santo Amaro, às 14h30 vai ter essa live com o secretário. Então, a gente, na semana que passou, a gente teve reuniões com escolas, com coordenadores pedagógicos, com gestão, com comunidade escolar, para a gente debater. E é um grito uníssono de que é uma irresponsabilidade, né? Claro que a gente está falando de algo que, pelo protocolo lá, seria no dia 8 de setembro, mas mesmo que fosse, se pensar nisso, obras estruturais já deveriam estar sendo realizadas, formações já deveriam estar sendo realizadas, e que, na verdade, o que está gerando na rede, e eu acompanho isso de perto com os colegas aqui, quando a gente participa das nossas reuniões, é uma ansiedade muito grande. Então, a gente tem colegas aqui sofrendo por conta dessa possibilidade do retorno. E a saúde mental desses nossos profissionais, eu quero saber quem é que vai cuidar disso depois. Porque essa ansiedade, o esgotamento, burnout, né?
a questão relacionada às depressões que vão surgir daí, a gente não vai ter como mediar isso de forma tranquila. Fora que muitos dos nossos colegas professores estão no grupo de risco ou convivem com pessoas que estão nos grupos de risco. E como é que fica isso? Você imagina se a gente retorna, Galdino, e aí tem a notícia depois de que nós perdemos, porque nós temos perdido guerreiros nessa batalha, pessoas próximas. Mas alguém do nosso convívio, da nossa escola, a gente saber que um aluno levou a doença para casa e nós perdemos um pai, um avô, um parente, um irmão. Quem é que vai ser o responsável por esse atestado de óbito? É muito triste, né, professor? Para você que nos assiste, para você que nos ouve, esse é o Megafone, aqui pela sua rádio comunitária Cantareira FM, e hoje eu entrevisto o professor Betinho, ele que tem formação em letras, que tem livro lançado. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre literatura também nessa conversa. Professor Betinho, me fale uma coisa, política se discute na escola? É saudável discutir a política na escola? Por que querem tirar o assunto política das salas de aulas e querem até, se cogitou em algum momento desse governo, filmar os professores em salas de aula? Por que essa necessidade de cercear o direito de falar de política nas escolas, essa mentalidade de retrocesso nas escolas, professor? Só não quer discutir qualquer tema na escola, né? Pessoas que temem, de alguma forma, que as nossas crianças, os nossos jovens, tenham consciência crítica, né? Porque a escola, ela existe para discutir, debater sobre tudo. Para debater política, para debater religião, para debater sexualidade, e aí diferenciar muito o que é sexualidade, do que é sexo, né? Porque a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de saúde. A gente tem que debater todos os temas, absolutamente todos os temas. O que nós não defendemos e não fazemos é proselitismo político. As coisas têm que estar diferenciadas, né? Mas a política, ela está relacionada à questão do dia a dia das pessoas. Você vai discutir saúde, você está debatendo política. Você vai debater educação, você está debatendo política. Você vai debater respeito à diversidade, você está debatendo política. Por que você não vai debater racismo, machismo, intolerância, xenofobia, se isso afeta a vida deles de alguma forma e permeia todas as disciplinas e matérias escolares? Ou será que a gente vai falar de língua portuguesa, ou de matemática, ou de história, ou de geografia, sem tratar desses grandes temas, Galdino? É impossível. Só defende essa tecnicidade da educação, achando que a gente consegue separar pessoas que temem, de alguma forma, que a população, né, tenha autonomia, tenha criticidade, seja senhor e senhora das suas vidas e das suas ações e decisões. Então, nós fizemos e estamos fazendo, né, um trabalho de refutar esse projeto que surgiu recentemente, o tal escola sem partido, que na verdade é mais escola sem sentido, ou escola com censura, né? Porque a gente tem que debater tudo. Tudo. A escola, ela é o espaço do encontro somente a escola pública, de tudo que há na nossa sociedade. Então, na escola nós temos todas as religiões representadas, inclusive aqueles que não têm religião, né? Os agnósticos, os ateus, eles estão lá, né? A gente tem as pessoas que torcem para todos os times, a gente tem pessoas brancas, negras, asiáticas, indígenas e de todas as etnias e possibilidades. A gente tem nas nossas escolas públicas as pessoas que vão se descobrir depois das diferentes possibilidades de sexualidade, né? Quando essas pessoas vão se descobrindo mais para frente. Claro que a gente não vai discutir isso
numa escola infantil, no Fundamental 1, como vai discutir no ensino médio. Tudo tem o seu nível, seu grau, mas a gente tem que discutir respeito, por exemplo, sempre. Respeito, tolerância, né? Professor Betinho, o senhor me provocou numa coisa, duas coisas. Uma, Sussumurata, morei ali do ladinho do Sussumurata, Avenida Comendador Antunes dos Santos, e tem a Comendador Santana, se não estou enganado. Mas aí é o seguinte, peraí, Galdino, porque essa é uma confusão grande que acontece. Existem dois Sussumuratas. Tem um estadual, que é esse aí que você está falando, e tem um municipal. Esse que eu trabalho é no município de São Paulo, fica ali na região da Pedreira, Estrada do Alvarenga, 2113. Essa confusão é bem comum, porque o título das escolas é o mesmo, né? Aí um é municipal, outro estadual. Isso. Essa que você morou próximo aí é do Estado. Do Estado. Entendi. Olha só, na nossa audiência aqui, eu não sei se eu vou falar certo o nome, mas a Yunis Lima, boa tarde, e também a Alessandra Pimenta, que coloca aqui, olha, bem colocadas todas essas questões, fico também a questionar os alunos de escolas particulares que estão dando continuidade às aulas normalmente, e a grande maioria das públicas não tem esse acesso. Aí fico pensando, isso aumenta o abismo entre as classes, alunos avançam e outros ficam parados. Não seria o caso, professor, de todos ficarem com as aulas suspensas? Essa pergunta da Alessandra Pimenta. A Alessandra Pimenta é uma amiga de infância, um grande orgulho ter a Alessandra na minha audiência, aqui na nossa audiência, né, Galdino? Grande beijo, viu, Ale? Mas assim, infelizmente, é o abismo social que nós temos, né, Galdino? E que se você parar para analisar, a pandemia, ela de uma certa forma está servindo para aumentar, porque saiu uma pesquisa recentemente agora que mostra que os super ricos da América, do Brasil, durante a pandemia enriqueceram mais. E a pobreza extrema, durante esse período da pandemia, também vai se aprofundar. Nós, como professores, como educadores de escola pública, nós temos também que pensar e refletir sobre isso, né? Mas tem coisas que estão na nossa alçada e coisas que não. Eu, por exemplo, eu defendo uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade social, como forma de modificar a vida das pessoas. Mas eu sei que a gente ainda está longe disso. É uma luta ainda árdua, né? Até porque, como a gente disse anteriormente, tem grandes interesses aí. Tem muita gente interessada em fazer com que a escola pública, de fato, não dê certo. Porque vai vender a educação de qualidade nas suas escolas particulares, né? Então, por óbvio, a gente também tem que ter a consciência de que o que nós, como profissionais de educação, estamos fazendo agora pode diminuir esse abismo ou aumentar. Vai depender de qual caminho a gente vai tomar, né? Se as medidas forem simplesmente a gente não observar essa questão que a gente conversou das condições pedagógicas, o abismo vai se aprofundar, infelizmente, né? E aí eu não estou dizendo só da questão EAD, a gente tem que pensar no pós, né? Quando a gente retornar, a gente vai continuar fazendo mais do mesmo? Certo. Professor, o senhor citou nessa fala que a gente vem conversando aqui sobre movimentos, né? Eu perguntei dos movimentos sociais. O senhor pode citar alguns movimentos sociais organizados, assim, que o senhor tem contato? Que eu sei que você tem contato com saraus, com debates literários, com eventos que você organiza nas escolas e também participa e tem notícia. Entre eles, tem o Sarau Poesia de Porão. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu e tal. E também tem a Rádio Poste. O que é isso? Eu fiquei pensando que se fosse, por exemplo, aquela rádio que tem nos postes, que, por exemplo, é uma cidade, Franco da Rocha, acho que eu morei em Franco da Rocha, e tinha lá nas cidades anteriores, tinha aquela caixinha de som
de poste em poste, onde o cara colocava música e dava hora e falava com comerciais de loja. Aí eu imaginei que fosse isso. Conta um pouquinho para a gente dos movimentos sociais que você tem contato, alguns exemplos, do Sarau Poesia de Porão e dessa Rádio Poste. Ah, que bom que você perguntou, hein? Porque são xodós nossos, né? De militância, de atuação. Galdino, eu tenho uma trajetória que começa lá atrás com o movimento hip hop, né? Então, meu primeiro contato, digamos assim, um pouco mais estruturado, político, repensando as questões, está ligado ao movimento hip hop. Aí a gente tem, mais recentemente, né, uma militância política, partidária, né? Então, eu sou filiado a um partido político, tenho essa militância política, que é o PSOL. Eu participo de um comitê, que é o Comitê de Lutas da região da cidade Ademar, Pedreira, Jabaquara. Eu, sendo de Diadema, também atuo na região de Diadema, mas esse comitê atua mais nessa região. Uma das atividades desse comitê é essa Rádio Poste, é organizar a Rádio Poste, né? A Rádio Poste nada mais é do que as atividades que são realizadas normalmente na Praça do Jardim Miriam, né? Por exemplo, quando tem lá o Dia do Trabalhador, o Dia Internacional das Mulheres, o Dia da Consciência Negra. Então, a gente realiza atividades político-culturais nesse espaço, em que a gente coloca lá o som, monta as barraquinhas com livros, recebe os convidados, e os convidados têm vez e voz, né? Com essas atividades político-culturais, né? Nós temos o companheiro Mauro, né, que eu não sei se está aí na audiência, mas que também tem um som num carro que é adaptado. Então, nesse momento, por exemplo, da pandemia, ocorreram algumas ações da Rádio Poste itinerante, né, passeando pelos locais para a gente mandar recados, falar da questão da Covid, da importância da prevenção, também atividades culturais relacionadas a essa questão da Covid. Então, na verdade, a Rádio Poste é uma das atividades desse comitê de lutas, que é um comitê suprapartidário, não é necessariamente um comitê partidário do partido A, B ou C. Então, você tem militantes de partidos políticos, de organizações sociais, como o pessoal do Freitito, o pessoal da Seca Sul, que é o pessoal de moradia, e de outras áreas de atuação organizada, né? E em que a gente planeja atividades na região, atividades relacionadas. Por exemplo, nós tivemos o assassinato do jovem Guilherme, que é da região onde a gente mora aqui, e a gente conversou, dialogou para como a gente poderia atuar, né, nas manifestações que ocorreram, né, em memória desse jovem que foi brutalmente assassinado. Anteriormente, teve um outro evento que foi de um jovem que faleceu num terreno, que foi, infelizmente, ele morreu de mordida de cachorro, teve uma repercussão na mídia, numa situação trágica também. Foi feito também um ato para esse garoto organizado aí, em que o Comitê de Lutas teve participação. Amanhã, inclusive, nós vamos nos reunir para discutir sobre essa questão do protocolo de retorno das escolas e como a gente pode atuar, agir em conjunto com a comunidade escolar, com os professores, né, com relação a essa questão da preservação das vidas, né? E então esse é um dos movimentos que a gente atua. Eu sou militante do movimento negro via Círculo Palmarino, né? Sou organizador do Sarau Poesia de Porão, como você bem citou. Então, o Sarau Poesia de Porão, ele é um sarau que acontece mensalmente na Vila Marari, no Rock and Blues Bar, Avenida Marari, número 466, né? Durante o período da pandemia, por óbvio, ele está suspenso presencialmente, mas a gente tem feito virtualmente. Inclusive, fizemos uma edição do Sarau Poesia de Porão, chamado Opinião Eu Respeito, Fascismo Eu Combato, em que nós recebemos, entre pessoas individualmente, artistas, militantes e movimentos culturais, 16 representações, né? Que vão desde o Sarau Poesia do Porão, Sarau do Grajaú, Sarau do Vinil, Centro Freitito,
Comitê de Lutas, Núcleo do Pessoal Jabaquara, onde eu também ajudo a organizar um sarau cultural, o pessoal de Adema, Arnaldo Afonso, que você recebeu aqui na semana passada, o professor José Wilson de Souza, que é escritor, trabalha comigo no Sussurro, escreveu a biografia do padre Maurílio Maritano, que tem uma atuação na região também, José Vec de Carvalho, que é lá de Minas Gerais e veio nos prestigiar fazendo o lançamento do livro dele, Contra a Dança, Coletivo 217, que é um coletivo cultural de Diadema, Jardim Psicodélico, Charada Videoclube, que é lá da Zona Leste de São Paulo, que é uma videolocadora do Gilberto Petrucci, e que, na verdade, é um grande centro cultural, né? Essa é que é a realidade. Então, todos esses movimentos, eles estiveram no sarau Opinião, Respeito, Fascismo e o Combate. Né? No último, a gente teve DJ Patife, uma prata da casa que foi o Sidney Ferreira, e o microfone aberto, inclusive você esteve participando, né? E a gente atua por aí, a gente faz também os saraus nas escolas, né? A gente está organizando há 2 anos slam nas escolas. Então, o slam é uma prática muito interessante, Galdino, porque envolve a produção dos alunos, eles gostam muito, né, dessa questão da disputa, mas a gente sabe que o slam é uma prática que todo mundo ganha, né? Porque o cara vai produzir o texto dele, vai apresentar em público. Nós fizemos aqui na Dre Santo Amaro 2 edições de slam interescolar, inclusive com o lançamento de um livro virtual, em PDF, com os textos produzidos pelos alunos. A gente tem feito muita coisa boa aí. E uma coisa que eu não posso esquecer também, eu sou presidente de um time de várzea também aqui na região, né? Do GRE. Que bacana, eu já ia entrar nessa questão do time antes de entrar na questão do livro. Para você que nos ouve, você que nos assiste agora ou vai assistir ainda, este é o Megafone, aqui pela sua Rádio Cantareira FM 87,5, no site radiocantareira.org, também no facebook.com, no YouTube, Rádio Cantareira, você pode nos ouvir a qualquer momento e em qualquer lugar. E aqui, olha, o José Carlos Sartori, ele pergunta, seria possível planejar a continuidade do próximo semestre pela televisão aberta? Olha, eu já diria, o professor acho que vai dizer a mesma coisa que eu, possível mas é impossível no sentido em que, primeiro, as concessões rádio e TV são concessões públicas, portanto, do governo, né, do Estado brasileiro, não de um presidente, não de um partido, mas é do Estado brasileiro, mas da União, né, mas não há interesse, né, em fazer isso. Isso poderia realmente funcionar, mas não existe interesse de fato. Se houvesse, sim, seria possível, mas no atual contexto e no contexto comercial capitalista, nós vemos que isso não é possível. Concorda comigo, professor, ou tem mais algo a acrescentar? Não, com certeza, né? Que inveja de Portugal nessa hora, né? Em que nós temos um presidente aqui negacionista e lá o presidente dá aula pela TV para as crianças, jovens. É uma inveja muito triste para nós. Mas só para não ser injusto, aliás, viu, Galdino? Viu, Galdino? Só para não ser injusto, eu esqueci de citar aqui 2 coletivos, que é o Jamac. Claro. Jamac. Desculpa. Olha, na hora de você citar os 2 coletivos, vamos ver se você dá uma destravada. Tá picotando um pouquinho. Vamos ver se você retorna. Olha, estamos com um probleminha de conexão. Tem um probleminha aqui, voltei. Onde muita gente está conectando a internet. Voltei aí, Galdino? Tempo, e aí deu uma pequena queda na conexão.
do professor Betinho, mas... Opa, voltou, professor. Voltei. Os dois coletivos que o senhor ia citar, deu uma travadinha quando o senhor estava citando. Quais são os dois coletivos? É o Jamac, Jardim Miriam Art Clube, que é fantástico aqui no Jardim Miriam, capitaneado pela Mônica Nador, Thaís Scabi, o Bruno, né, que tem um trabalho fantástico. E eu tinha esquecido de citar também o Movimento Popular Marighella Vive, que é do companheiro Rit, que hoje, inclusive, é presidente do Sindema, Sindicato dos Funcionários Públicos lá de Diadema. Então, um grande abraço a eles. Para não ser injusto, né, porque eu citei todos os demais, não posso esquecer desses que são importantes também, né? E também, também, Galdino, eu também não posso deixar de citar aqui, como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo aí, né, que esses movimentos todos, eles ajudam a organizar um encontro literário da região. E a gente, nesse ano, está completando a 5ª edição, né? É o 5º encontro literário, hashtag Caiu na Rede é Cultura. Então, é um grande encontro de artistas, de pessoas que fazem a arte, a cultura acontecer na nossa região. Jardim Miriam, Cidade Ademar, Pedreira, Jabaquara, Diadema, entorno, e em alguns outros lugares também, em que a gente recebe artistas e organiza as escolas, né, com as suas produções artísticas, para se apresentarem e para acompanharem apresentações artísticas diversas, né? Então, claro que esse ano está prejudicado o presencial pela pandemia, a gente é responsável. A gente organizou esses encontros em anos anteriores no Céu Caminho do Mar, né, que fica ali na região do Jabaquara. E esse ano a gente está ainda pensando as alternativas, mas vamos realizar. Vamos fazer virtualmente, uma parte presencial que for possível, né? Estamos pensando aí cortejos literários, lambes, o que for possível a gente fazer para não deixar essa ideia do encontro literário, hashtag Caiu na Rede é Cultura, passar em branco. Maravilha, olha, um salve aqui a todos os companheiros e companheiras dos coletivos, que são muito importantes para a cultura das periferias, para a cultura da cidade de São Paulo, para as quebradas. Então, força a todos os companheiros e companheiras dos coletivos culturais, e não só literários, mas culturais em geral. Tem a galera que faz som, tem a galera que faz dança, tem a galera do hip hop, tem a galera da poesia, dos slams. Professor, falando poesia, falando em slam, antes de voltar de chegar no poesia e futebol, como é que é essa coisa de literatura na tua vida? Você tem um livro? Como é que surgiu esse livro? É de poesia? Você ensina poesia nas escolas? Como é que é isso? O livro é o xodozinho, né? O filhote que nasceu esse ano, né? Eu sempre escrevi, Galdino, essa é a verdade, tá? Mas eu não arquivava, não guardava, as coisas eram escritas e perdidas. De uns 6 anos para cá, mais ou menos, 5 anos para cá, visitando mais os espaços de resistência, né, os saraus literários que acontecem na periferia. Então aí a gente cita o sarau da Cooperifa, o sarau do Vinil, o sarau da Madrugada e tantos outros que tem por aí, que a gente perambula e circula, né? Aí eu comecei aqueles textos que eu declamava nesses espaços, aí eu comecei a arquivar um pouquinho mais. Sem necessariamente ter essa ideia fixa de que ia lançar um livro, nada disso, né? No final do ano passado, em novembro do ano passado, a minha esposa entrou de férias do serviço dela, e aí ela deu o pontapé inicial, na verdade, porque ela falou assim, agora eu vou organizar seu livro. E aí, realmente, cara, foi ela que fez isso. Ela pegou meus textos, aquilo que eu já tinha mais ou menos organizado, né? Aí eu tive um trabalho de resgatar algumas coisas que estavam por aqui ou por ali perdidas, acrescentei mais algumas coisas, ela organizou, e aí a gente começou a correr atrás de como ia lançar, né? No primeiro momento ia lançar totalmente independente, a gente mesmo ia fazer aqui o trabalho gráfico, ia mandar ali para a gráfica só para, né, para formalizar. Mas aí a gente conhece pessoas, começa a conversar aqui, começa a conversar ali, fala com uma editora aqui, uma editora ali. Bom, resumindo, cheguei numa editora chamada Vento Forte, que é do companheiro Henrique Romano. A gente sentou, conversou. Eu gostei muito
do que eu ouvi lá, conversando com o companheiro Henrique Romano. E aí a gente acabou fechando, né? E aí eu fui atrás de algumas parcerias, por exemplo, para ilustração, eu busquei o Vander Bourbon, que é justamente quem faz as artes do nosso sarau, né? Ele é, junto comigo, o organizador lá. Então, todas as artes de chamada é ele que faz. Então, eu dei a incumbência para que ele fizesse as ilustrações, né? Com liberdade criativa, né? A única coisa que aconteceu foi também a minha editora, minha esposa Cristina, beijo, amor, ela falou assim, olha, eu quero que ilustre esse. Falei, bom, tudo bem. Agora, fora isso, Vander, você faça o que quiser. Chamei o companheiro de sala de leitura, o professor José Wilson de Souza, para assinar o prefácio, e ele fez um prefácio maravilhoso, e aí tocamos. E aí saiu, né, no começo desse ano aí, mais ou menos em abril, A Poesia e a Luta, uma obra maravilhosa. É um livro que reúne, então, portanto, a pergunta que você fez, textos poéticos, muitos deles que eu já havia apresentado nesse espaço de resistência, textos que falam muito da minha militância, das questões que me são caras, né, desse meu ativismo, mas também textos que falam de questões das minhas reflexões pessoais, do meu crescimento e desenvolvimento como pessoa, né, da tentativa de vencer também os meus preconceitos, as minhas fobias. Então está tudo colocado aqui, na Poesia e a Luta. Bom, quem quiser esse livro, quem quiser ter acesso, procura o professor Betinho nas redes sociais. Ele está no Facebook, também no Instagram, então você vai encontrar e vai ter contato com ele e vai trocar ideias. Ele com certeza vai responder assim como ele me respondeu, vai responder, vai trocar ideias com você. Professor, tem futebol? Tem futebol na quebrada? Tem futebol? Ainda existe futebol de várzea? Tem isso ainda? Como é que é? Conta um pouquinho. Você joga? Com certeza. Eu tenho a honra de ser presidente de um time de várzea chamado Congregação Mariana, GRE Congregação Mariana. É um time que completou 60 anos, vai completar 61 anos esse ano, né? Um time que nasceu em 1959 por alguns jovens que eram congregados de Maria. Hoje, nós não somos mais ligados a esse movimento, mas nós respeitamos a história do time, a trajetória do time, né? Então, tenho a honra de presidir esse time hoje, né? Infelizmente, a várzea está fechada, né? E para reabrir, assim como as escolas, a várzea também para reabrir tem que ter responsabilidade, tem que saber que a vida está em primeiro lugar. Então, os CDCs estão fechados e assim devem permanecer até que a gente vença essa questão da pandemia. O time tem duas categorias nesse momento, né? A categoria esporte, inclusive com algumas vitórias recentes aí que a gente tem que ressaltar. Então, a gente foi campeão da 5ª Copa Primavera, foi campeão da etapa regional do Jabaquara dos Jogos da Cidade, a gente ganhou a primeira Copa Ferradura no campo em que a gente joga, que é o CDC Ferradura, né, com a categoria do esporte. E a gente tem o nosso veterano, né? O veterano é pra gente que é mais velhinho correr um pouquinho, fazer lá os nossos golzinhos. Assa uma carne, uma geladinha e joga uma bola. Isso aí vai para a melhor parte, né? A melhor parte é a resenha, é o terceiro tempo ali, onde a gente vai tirar sarro, a gente quem caiu, quem escorregou, quem perdeu o gol, quem fez o gol contra. Exatamente, né? E aí, para o desespero de alguns. Olha, o senhor travou novamente. Vou esperar para o senhor o senhor travou aqui daquele jeito. Mas vamos esperar para o senhor dar uma destravada. Minha pergunta não estou travando bem, né? Porque não é nem se estou travando bem. O senhor travou aqui, olha, eu vou tirar e vou acionar o senhor de novo. Aí, opa, estou conversando com o professor Betinho, e aí deu um probleminha técnico, ele travou aqui, mas eu vou adicionar ele novamente. Estou de volta.
Ó, bem na hora que eu estava falando. Professor Bem na hora que eu estava falando que eu jogo bola. Voltando. Opa! Bem na hora que eu estava falando que jogo bola, travou. Isso aí é intriga da oposição, dos caras que não admitem que eu sei jogar bola, que eu sou artilheiro. E tem também o futebol que a gente jogava, né, de sexta-feira, um rachinha na quadra aqui na Vila Marari também. A gente está sentindo muita falta, viu, Galdino? O pessoal aí do futebol de sexta também. A gente tem sofrido muito o momento, mas como eu disse, a gente não pode colocar o carro à frente dos bois, né? A gente tem que ter responsabilidade. Inclusive como liderança, né? Dá o exemplo, porque é isso que está faltando em muitas das nossas lideranças aí. Dá o exemplo. Dá o exemplo. Olha, para você que nos ouve, você que nos assiste em qualquer parte do Brasil e do mundo, nas quebradas desse Brasil, esse é o programa Megafone que vai todos os dias a partir das 14 horas, trazendo sempre entrevistas, debates, reflexões sobre a problemática, sobre as soluções para a nossa sociedade. E hoje eu converso com o professor Betinho, ele que é formado em literatura, em letras, ele que lançou o livro A Poesia e a Luta, também presidente do Clube GRE, que é um clube de várzea, e também um articulador Congregação Mariana e também um articulador cultural na periferia da cidade de São Paulo. Professor, estou muito feliz em tê-lo aqui conosco, foi muito esclarecedor tê-lo aqui. Eu não sou o Antônio Abujanra, mas eu sempre digo, eu herdei isso dele, de perguntar, tem algum assunto ou algum tema que o senhor gostaria de falar e que eu acabei não tocando nesse assunto? Eu queria que o senhor falasse. E a outra coisa, que o senhor deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, sejam no FM 87,5, seja aqui na rede social, no YouTube ou no Facebook, uma mensagem para eles de esperança. A gente vai ultrapassar toda essa maré, tudo isso que a gente está passando. Então, um assunto ou algum ponto que eu não toquei. E a outra coisa é uma mensagem para os nossos ouvintes a respeito dessa situação que a gente está vivendo. A gente vai passar tudo isso? Como é que a gente vai suportar tudo isso? Como vai ser, eu não sei, né? Com relação ao que você poderia ter perguntado ou não, o Abu sempre pergunta o que é a vida, né? Para você, o que é a vida? Eu tenho um texto aqui que está no livro, na Poesia à Luta, que é um curtinho. Fica à vontade, fica à vontade. Que diz o seguinte: a vida é presença, ausência, um cisco. Então a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar, né, Galdino, o dia de hoje para a gente viver, porque a gente não sabe se vai ter amanhã. Mas, se tiver amanhã, o que cabe para nós é lutar para que esse amanhã seja melhor que o hoje, né? Por isso, uma das questões que me move é a luta política, é a luta social, é a luta pela transformação da sociedade. Eu tenho consciência de que essa luta não é para mim. Talvez não seja nem para minha filha ou para o meu neto, né? Mas a nossa sina é lutar. Até para honrar a memória daqueles que antes de nós também lutaram. E que lutaram também em homenagem e honra aos ancestrais deles, que antes deles também lutaram. Porque apesar do mundo hoje ser muito injusto, a gente tem que lembrar que ele já foi pior. A gente já teve escravidão nesse país, a gente já teve situações aí muito tristes que a gente avançou. É que quando às vezes a gente está dentro do processo, a gente não reconhece, não vê. Quando as mudanças não são com ruptura, dentro de um processo mais lento, a gente às vezes não valoriza. Claro que há momentos, infelizmente, em que a gente tem retrocessos. E eu acredito que a gente está vivendo um momento desse. E aí, muitas vezes, a luta em determinados momentos é para diminuir danos, para a gente não voltar tanto, não retroceder tanto, né? Para que a gente tenha espaço para avançar no momento seguinte. E como eu disse, infelizmente, eu acho que a gente está nesse momento. Mas
eu acho que até para manter um pouco a sanidade, para manter um pouco, né? A gente precisa da arte. Você fez uma questão provocativa na chamada, né? Qual foi a questão que você fez aí provocativa? A arte é instrumento de luta, né? Se a arte é instrumento de luta, né? Sim, para mim, esse é o meu principal instrumento de luta, né? A arte, a educação, porque para mim as coisas estão interligadas, né? A militância cultural, política, as coisas estão ligadas. É como eu consigo canalizar, como eu consigo, de alguma forma, catalisar toda essa minha ânsia, né? Que vem da indignação, da raiva, e que ao invés de transformar em ódio, eu transformo em arte. Muito bacana. Professor, mais uma vez, agradeço a tua participação aqui, dizer que os microfones da Rádio Cantareira estão abertos, é uma concessão pública, é um veículo comunitário, que tem aí uma história de luta de mais de 24 anos de luta e de resistência na região da Brasilândia, e que traz sempre em pauta o serviço à comunidade, a prestação de serviço, a abertura de espaço para que todos tenham voz e possam ser ouvidos e possam também divulgar os seus trabalhos, possam reivindicar, e a gente segue nessa luta dizendo que as portas estão abertas, tá bom? Obrigado, Galdino. Vou encerrar aqui com um poema rapidinho, pode ser? É o Tranquilo. Poema que encerra o livro, que inclusive dá o título, né? A Poesia e a Luta, tá? A palavra, a reflexão e a ação. A poesia e a luta. A poesia é a luta. É o crescimento, a transformação, o espelho, a desconstrução, os escombros, a reconstrução. O verso é a arma, fuga da alienação. A evolução, a voz e o grito da revolução. A poesia amanhã, luta. nesse mesmo... Poesia luta. Tamo aí. Obrigado, Galdino, pelo Betinho. espaço. Quem tiver aí querendo mais informações, me chama lá no Instagram, no direct. Prof. Betinho no Instagram. Página do Facebook, Professor Roberto Betinho. Twitter, Prof. Betinho 1973. Chama lá, o livro tá a R$20, a gente manda para o Brasil todo aí pelo correio. A taxa de postagem é R$7. Agradeço, Galdino, pelo espaço, pelo momento aí de troca, né? E tamo junto aí. Para o que você precisar, pode contar conosco, tá bom? Tamo junto. Olha, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais Megafone, nesse mesmo horário, às 14 horas, aqui na página da Rádio Cantareira FM. Eu vou receber ele, um paraibano, o escritor Zé Sarmento, vai falar um pouco, ele que é paraibano e fala das quebradas da cidade de São Paulo, da periferia, em seus romances. Então não perca, amanhã eu espero por você. Até mais. Alô, grande Zé Sarmento. Habituê da Cooperifa também. Valeu. Obrigado, Galdino. Galdino.